Que bom que mais uma vez você escolheu estar aqui na presença do nosso Deus, para louvar e glorificar o teu santo nome. Você confia que Ele vai agir? Amém. Você confia que Ele agindo você já é vitorioso? Amém. Mas se para isso acontecer você precisa entregar suas vidas nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por você. E eu até comentei com a irmã ali que hoje eu estou impactado quando eu cheguei aqui, porque eu recebi o convite de estar aqui, já agradeço pelo convite. Estou voltando aqui, acho que é a terceira vez. Estou vendo algumas pessoas diferentes. Sejam muito bem-vindas na casa do nosso Deus. Que você possa se sentir à vontade em nosso meio. Aqui também é a sua casa. Então, e eu falei, pessoal, estou impactado porque eu não combinei nada com ninguém, não falei qual seria o tema de hoje com ninguém, mas o Espírito Santo conduziu todas as coisas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a oração. A oração ela é de grande importância para nós cristãos. É um relacionamento que nos mantém conectados com o nosso Deus. Será que você tem orado? Pelo que você tem orado? Como é que você tem orado? E as músicas, o testemunho que foi contado, né? Tudo foi caminhando. Eu falei, não é possível. Deus é esse tema que eu tenho que falar mesmo hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a oração. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus para que Ele faça esse presente em nosso meio. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para Te honrar e glorificar. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estar na Tua Santa Casa. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações. O Senhor venha se fazer presente em nosso meio aqui. O Senhor sabe de todas as nossas angústias, de todas as nossas aflições, de todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha suprir tudo aquilo que for necessário em nós, mas de uma maneira muito especial, o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito em nós, para que possamos saber o que fazer, quando fazer, que o Senhor possa falar conosco para nossos corações, os nossos ouvidos, que o Senhor nos ama, o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, que possamos ter a certeza disso, Pai, que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. A gente tem muito valor. A sua palavra diz que somos tesouro para Ti. E almejamos o dia que o Senhor vai voltar nas nuvens do céu para buscar cada um de nós. Que neste momento eu possa cair por terra, que os meus pecados não afetem a Tua igreja e os Teus filhos, mas que o Senhor possa me usar poderosamente em Tuas mãos, através do Teu Santo Espírito Santo. É o que pedimos e já agradecemos, porque confiamos em Ti. Amém. E para começar o sermão de hoje, eu gostaria de compartilhar com você uma frase que esse sermão eu preguei uma vez só. E eu estava angustiado com algumas coisas da vida. E eu tinha recebido um convite para pregar numa outra igreja. E eu falei assim, vou pregar sobre quê? E eu lembro que mexendo assim nas redes sociais, eu vi uma frase. E essa frase ela impactou tanto a mim que eu falei, Deus falou comigo assim, olha, é sobre isso que você tem que falar. E a frase ela vai falar sobre oração que diz assim, a oração de ontem não serve para hoje. E as vitórias passadas não garantem as vitórias que virão. A oração de ontem não serve para hoje. E as vitórias passadas não garantem as vitórias que virão. Tem você orado? O que é a oração para você? A oração para mim pode ser diferente de você. A oração para mim pode ser um alívio, um clamor, um pedido, um agradecimento, uma necessidade. Mas o que é a oração para você hoje? Se você fosse orar a Deus hoje, o que você pediria? Lá do fundo do seu coração, o que você pediria a Deus hoje? E se você pedisse alguma coisa, será que você teria tamanha fé de que isso aconteceria? Sabe, a palavra de Deus, lá em Marcos, abra sua Bíblia lá em Marcos 11, 24. A palavra de Deus nos mostra que tudo quanto pedimos, Ele é fiel para fazer e cumprir. Só que eu gostaria de compartilhar com vocês
um pensamento. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo quanto pedes em oração, pedistes, crede que recebestes, e assim será convosco. A palavra de Deus está Marcos 11, 24. A palavra de Deus está dizendo que tudo quanto aquilo que você pedir, você vai receber. Só que quando eu li esse versículo, eu fiquei assim: poxa vida, eu já pedi tanta coisa a Deus e não recebi. Será que Deus ali está sendo mentiroso? Será que essa palavra não é verdadeira? O que acontece? O que está por trás disso? Aí eu fui pesquisando, e entendi que a Bíblia, a gente não para só num versículo, num texto, a gente tem que pesquisar. De fato, tudo quanto você pedir a Deus, Deus ele é fiel para cumprir. Amém. Só que eu quero que você guarde mais uma frase para você. Se você pedir alguma coisa para Deus, que vai tirar você dos céus, Deus ele não vai fazer. E a palavra de Deus em Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Será que aquilo que você tem pedido a Deus é realmente aquilo que você precisa? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Será que realmente aquilo que você pede a Deus é realmente aquilo que você precisa? Eu lembro que eu passei por uma situação, já contei aqui uma vez, mas foi a resposta da oração mais rápida que eu já tive na minha vida. E talvez se não fosse a resposta mais rápida, nem vivo eu estaria. Vou resumir muito breve aqui. Eu estava na praia, entrei no mar, peguei a primeira onda, peguei a segunda, peguei a terceira. Quando eu fui sair da onda, eu não senti o pé no chão. Aí já começou a bater o desespero. Olhei para frente, já estava longe. E tentando nadar para frente, tentando nadar, batendo os braços e as pernas, nada de sair. Eu ia para frente e ia 10 passos para trás. E eu lembro que depois de estar cansado, depois das pernas já estar formigando, eu falei assim: eu tenho que boiar. A única solução que eu tenho agora é boiar. Não tem como eu fazer mais nada. E eu falei assim: vou boiar. Deitei, boiei, fechei os olhos. Aí veio uma onda por cima de mim, bateu no meu rosto, aí abri os olhos. E no que eu abri os olhos, eu olhei para cima. Foi só nesse momento que eu lembrei que eu tinha Deus. Em diversas situações da nossa vida, a gente vai tentar resolver por nós mesmos. E só talvez no último instante você vai lembrar que você tem um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa por você. E eu lembro que naquele momento que eu olhei para o céu, abri os olhos, eu falei com Deus assim: Pai, se for da tua vontade, me tira daqui. E eu lembro que assim que eu acabei de fazer essa oração, eu senti uma mão me puxando pelo ombro, e eu avistei um bombeiro vindo pela frente. E assim que o bombeiro me puxou, qual é a reação? Eu pulei do colo dele. Ele me jogou para frente de novo. Eu falei: pronto, vai morrer mais dois. E ele falou assim: olha, você vai fazer o que eu fizer, calma, respira. Aí ele me ensinou que quando a gente cai numa corrente de retorno, a gente não nada para frente, a gente nada de lado. Fica a dica: nada de lado, nunca nada para frente. Então essa foi a resposta da oração mais rápida que eu já tive na minha vida. Mas eu já fiquei frustrado muitas vezes por orações que em minha mente, na minha consciência, não tive respostas. O que você já pediu a Deus que você não teve resposta? Tem uma música que eu gosto muito, que diz que às vezes o silêncio de Deus é algo tão bom em um mundo tão barulhento. E mesmo em silêncio, Ele está agindo. Amém. Só que a palavra de Deus, ela nos traz alguns textos para que a gente possa refletir justamente sobre essa questão. Por que tem certas orações que eu e você pensamos que não são respondidas? A oração é mais do que apenas pedir algo a Deus. Ela é a forma de relacionamento. É um diálogo profundo que fortalece a nossa fé e nos transforma. Lá em Tiago 4, 3, é um versículo também muito conhecido. E quando eu li esse versículo, eu compreendi muita coisa na minha vida. Tiago, capítulo 4,
versículo 3. Não sei se você já leu, se você conhece, mas lá diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Quando eu li isso daqui, foi como se Deus estivesse falando comigo: você quer uma resposta? Está aí a sua resposta. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então talvez você tenha pedido a Deus um emprego novo, um carro novo, uma casa nova. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Talvez você tenha pedido a Deus por motivos de família, relacionamentos, motivos de caminidade, cura, doenças, enfermidades. Qual é o seu pedido a Deus? Sabe, a gente tem um costume de dizer que a gente pede e a gente sempre fala assim: mas faça conforme a sua vontade. Mas será que a gente confia nisso que a gente está falando? Eu parei para refletir, eu cheguei à conclusão de que a gente fala isso porque a gente já está acostumado a dizer isso. Será que realmente você confia em deixar Deus fazer a vontade dele? Mesmo sabendo que às vezes a resposta dele vai ser não? Será que você tem total confiança nele para isso? Eu já contei aqui também uma vez que eu era jovem, eu sempre quis ter um carro. Deus nunca me concedeu um carro. E só hoje eu consegui entender por quê. Porque talvez se eu tivesse um carro na vida que eu tinha, minha vida passada, talvez eu não estaria vivo hoje. Muitas coisas que você tem dúvida hoje só vão ser respondidas talvez daqui a um tempo, ou talvez lá no céu. Mas Deus, Ele sabe o que faz por cada um de nós. Então tudo que a gente pede para esbanjar os nossos próprios prazeres. Quais são os seus prazeres? O que você tem pedido a Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? A oração de ontem não serve para hoje. As vitórias passadas não garantem as vitórias que virão. Mesmo quando não sabemos o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós, ajudando-nos na nossa fraqueza. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mais uma vez, você não sabe o que pedir. Quando eu era criança, eu sempre lembro que a minha avó dizia assim: olha, a oração que você faz aqui, as palavras que você usa, elas passam por uma purificação e chegam até o Senhor. E eu ficava assim: mas como que é isso? Como assim? E aí talvez hoje eu consiga entender que talvez tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que queremos, a gente pensa que é para o nosso bem, que vai fazer que é o melhor para nós neste momento, mas às vezes não é. E às vezes Deus, Ele olha para você e fala assim: espera um pouco mais. Talvez você está esperando uma bênção especial, algo especial. Deus está dizendo para você assim: olha, espere um pouco mais. Porque Ele sabe que se Ele conceder aquilo que você quer, imagine se Deus concedesse tudo que a gente quer, a todo mundo. Como é que nós seríamos? Será que você estaria aqui na igreja hoje? Será que você lembraria de Deus? A não ser para pedir? Sabe, a Bíblia fala que é no deserto que nós somos fortes, que Deus nos faz fortes. E eu entendi que muitas das vezes, talvez o deserto que eu passe, é Deus me preparando para a bênção que Ele tem para mim amanhã.
E você precisa crer nisso. O deserto que você está passando hoje é Deus te preparando para a bênção que Ele tem para você? Amém. Porque talvez se Ele conceder a bênção que Ele tem para você do jeito que você está, talvez você vai se tornar uma pessoa que você jamais imaginou que se tornaria. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim: Paulo Vitor, se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? E a gente começa a falar: eu compraria uma casa dos sonhos, compraria o melhor carro. Será que se Deus me concedesse essa bênção, a bênção da questão financeira, será que eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje? Será que você iria ser quem você é? Sabe, eu costumo dizer que o inimigo ele conhece o nosso ponto fraco. E às vezes a gente abre portas que a gente não consegue fechar. E ele sempre vai tentar você pelas portas que você abriu. Eu abri muitas portas pelo mundo aí fora. E até hoje eu sou tentado por eles. Sábado eu estava lá na igreja de Lagomar, não sei quantos aqui conhecem, né? Fui lá em Lagomar. E participei lá do JA. E eu falei para eles que quando eu estava no mundo lá fora, eu queria muitas coisas, mas nunca consegui. Aí quando eu voltei para a igreja, as coisas começaram a aparecer. Eu fiquei assim: mas como assim? Pessoas que eu queria me envolver e nunca quiseram se envolver comigo, quiseram se envolver. Pessoas que eu queria fazer amizade, que nunca quiseram fazer amizade comigo, queriam se tornar meus amigos. Lugares que eu nunca tive a oportunidade de ir, eu estava recebendo convite para ir. E eu cheguei à conclusão que quando você entrega seus caminhos ao Senhor, o inimigo ainda fica feliz. E ele é capaz de abrir as portas dos melhores sonhos que talvez você tenha. Mas por trás é tudo uma armadilha. A minha avó falava que o inimigo ele precisa só de uma brecha para entrar, e depois que ele entrar, aos poucos ele vai tomando conta de tudo. Qual é o tamanho da sua fé? A Bíblia fala que se a gente tivesse uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente era capaz de fazer grandes coisas. Qual o tamanho da sua fé? Sabe, talvez você tenha pedido muitas coisas a Deus e ainda não recebeu. Talvez você peça pelo seu filho que está afastado da igreja. Talvez você peça por um emprego que você ainda não recebeu. Talvez você peça pela bênção financeira que você ainda não alcançou. Talvez você peça, talvez, por um esposo, uma esposa. Eu não sei qual é o motivo da sua oração hoje. Eu quero que você pense nesse motivo. Se hoje você fosse fazer uma oração agora, qual seria o seu pedido? Esquece aquelas orações tradicionais que a gente faz quando acorda, quando vai comer, quando vai dormir. Lá do fundo do seu coração, se você fosse pedir algo, o que você pediria? O que você precisa? Só que eu e você temos que estar com os corações abertos e a mente aberta para ouvir o que Deus tem a dizer a nós. Mesmo quando não sabemos o que pedir, o Espírito Santo vai interceder por mim e por você. Lá em 1 João 5, 14, 1 João 5, versículo 14 e 15. Será que você confia no Senhor? Que Ele é capaz de fazer tudo e um pouco mais ainda por você? João, capítulo 5, versículo 14 e 15. É esta a confiança que temos nele. Se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse daqui é o texto-chave de hoje. Esta é a confiança que temos nele, a confiança que você tem no Deus em quem você crê.
se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E sabemos que se ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. A oração é eficaz quando é alinhada com a vontade de Deus, e ele promete nos ouvir e responder. Será que a oração que você tem feito, ela está alinhada com a vontade de Deus? Sabe, eu fico muito triste comigo mesmo, porque hoje a gente confia tão pouco no Deus que nós temos. Hoje, se você passa por uma dificuldade, você já começa a se questionar. Comece a questionar se Deus está ali com você. Sabe, quando eu era criança, eu fui criado com meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos de idade, então eu fui criado com meu pai, eu e meu irmão. E meu pai era daquele jeitão da roça, muito severo. E chegou assim, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai conheceu uma outra mulher, se envolveu com essa outra mulher. E às vezes meu pai ficava 1 mês fora de casa, 2 meses fora de casa. Então eu e meu irmão, a gente teve que se virar muito cedo. Costumo dizer que a gente teve que aprender a ser homem muito cedo. E eu lembro que muitas das vezes a gente passou por muita dificuldade. Eu lembro que às vezes a gente só tinha arroz e feijão para comer, não tinha ali aquela fartura. Eu lembro que a gente já ficou sem água. Às vezes a gente ficava com água ou ficava com luz, tinha que escolher qual que ia pagar no mês. A gente pagava água ou pagava luz. E eu lembro que Deus ele foi tão bom com a gente que no bairro onde eu morava, eu tinha uma amiga que eu carrego ela e a família dela no peito até hoje. Que eu falo que ela é uma segunda mãe para mim, a mãe dela. Eu fiz amizade com ela, conheci a família dela, conheci os irmãos dela. E nesse período eu comecei a passar mais tempo na casa dela do que na minha casa. Aí Deus falou, tá vendo? Eu cuido de você. Lá eu tinha água, luz, comida, tudo à vontade. Lá eu era tratado como um príncipe. E hoje eu paro para refletir nessas coisas e fico pensando assim, será que hoje, se eu passasse por algo parecido de novo, será que eu ainda assim confiaria no meu Deus? Não sei se você lembra, mas os discípulos, quando eles foram levar a mensagem, quando Deus disse para eles, ide, Deus falou para eles assim, ó, vocês não vão levar roupa, vocês não vão levar sapatos, comida, vocês não vão nem saber onde vocês vão deitar a cabeça, mas vocês precisam ir. Se Deus virasse para você e dissesse isso para você hoje, você iria? Será que você confiaria no Deus dos céus, dono do ouro, da prata, deste mundo? Será que você confiaria? Às vezes, quando a gente passa por tão pouca coisa comparado ao que as outras pessoas passam ali fora, a gente já dá uma balançada. Será que você tem a fé? Será que você tem fé? Eu comecei a me questionar sobre isso. Será que eu tenho fé? Será que eu tenho crido no meu Senhor, aquele que morreu por mim? Lá em Jeremias 29, versículo 12 e 13. Esse é o versículo para a gente fechar a meditação de hoje. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração, de todo o vosso coração. Aí eu comecei a entender algumas coisas, porque algumas orações não são respondidas. Primeiro, a gente não sabe o que pede. E quando a gente pede mal. E terceiro, a gente não busca Deus de todo o nosso coração. Às vezes a gente acha que só porque a gente lê a Bíblia de manhã, lê a Bíblia de noite, faz uma oração ali, outra aqui, a gente já está buscando Deus de todo o nosso coração.
Mas buscar a Deus de todo o coração é muito mais além do que isso. Hoje, com tantas coisas, tantas responsabilidades que a gente tem, é difícil buscar a Deus de todo o nosso coração. Você tem a preocupação do seu filho, na sua casa, com o seu trabalho. Esses dias eu tenho ficado tão chateado porque o meu trabalho está me consumindo tanto que teve uma semana que eu nem consegui estudar a lição dos jovens. Eu fiquei assim, poxa vida. Se Jesus voltasse hoje, naquele dia, eu não teria passado nem um minuto na presença dele. E se Jesus voltasse hoje? Se talvez eu não tivesse tempo de você ter vindo à igreja hoje, será que você buscou o seu Deus hoje? Será que você adorou Ele de alguma forma? Demonstrou alguma gratidão por Ele? Pelo sacrifício que Ele fez? Sabe, não estava programado aqui, mas tem uma música aqui que fala do Nário, falar com Deus. Eu gostaria que a gente cantasse esse louvor. Mas enquanto você canta esse louvor, eu queria que realmente você conversasse com Deus. Entregasse para Ele os seus sonhos, os seus planos, as suas dificuldades, a sua ansiedade. E às vezes a gente fica muito remoto, igual robô, achando que Deus é um robô. Conversa Ele como você conversasse com seu amigo. Fala com o pai, hoje eu não estou legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus, Ele está de braços abertos para você e de ouvidos atentos para ouvir o teu clamor. E confia que mesmo em silêncio, Ele está fazendo tudo por você. Mas novamente, você pode esquecer tudo o que foi dito aqui, mas eu quero que você grave esta frase. Se você pedir alguma coisa ao nosso Deus, que vai tirar você do céu, Ele não vai te conceder. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece a sua personalidade, o seu caráter, seus pontos fracos e seus pontos fortes. Confia nele. Jesus está voltando. Não vai demorar. Às vezes ele, mas Jesus está demorando. Não, Jesus não está demorando. Jesus ele está voltando, as coisas estão acontecendo. E eu costumo dizer que se a gente deixasse a Bíblia de lado, a religiosidade de lado, você acha que o mundo consegue viver por muito mais tempo? É filho matando pai, pai matando filho, marido matando esposa, esposa matando marido. Aonde o mundo chegou? Sabe, a Bíblia fala que a gente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado eu e você perdemos essa imagem e essa semelhança. E num estudo mais aprofundado, você consegue perceber que a Ellen White diz que quando ele fala isso, a imagem e semelhança, ela quer dizer também a questão do caráter de Deus. Eu e você, com o pecado, perdemos o caráter de Deus. Mas graças a Deus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, eu e você temos direito a essa imagem e essa semelhança. Amém. Por mais que somos pecadores, somos falhos, mas Ele está aqui para restaurar você. Então, ao cantar esse louvor, fale com Deus tudo aquilo que está guardado no seu coração. Confesse a Ele. Sabe, Deus Ele conhece você, Ele sabe de tudo. Às vezes Ele conhece você antes de você nascer, Ele já sabia seu nome. Mas às vezes Ele quer que você fale, Ele quer ser seu melhor amigo.
queria que você desse um passo à frente e ficasse todo mundo aqui pertinho, para a gente fazer uma oração especial. Como eu disse para você, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, qual é a sua ansiedade. Mas Deus reconhece cada um de vocês aqui. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele conhece a tua dor. Ele sabe de todas as coisas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar tudo quanto temos, sentimentos, emoções, na mão do nosso Deus. Porque Ele sabe o que faz. Vamos orar. Senhor, meu Deus, que habita nos mais altos céus. Amém. O Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. Obrigado, Pai. O Senhor disse a respeito da oração. Sabemos que precisamos orar mais. Verdade. Precisamos buscar mais de Ti. Sim, Senhor. Mas precisamos fazer isso de todo o nosso coração. Amém. Pai, que o Senhor nos ajude a ficar mais perto de Ti. Que o Teu Santo Espírito coloque um desejo ardente em nosso coração de Te louvar, de Te engrandecer, de Te honrar, de Te adorar, aonde quer que a gente estiver. Que não tenhamos vergonha de representar ao Deus em qual servimos. Pai, mas de uma maneira muito especial, eu queria que o Senhor olhasse para cada um dos Teus filhos que estão aqui. Eles vieram até o altar como forma e demonstração que eles entregam tudo nas mãos do Senhor. Eles entregam as suas dificuldades, os seus problemas, as suas ansiedades. Eles entregam a sua família. Eles entregam tudo, Pai. Talvez a gente não tenha nada para oferecer, mas estamos aqui de corpo vivo, de alma. Queremos que o Senhor faça-se presente em nossa vida. De uma maneira especial, abençoe cada um aqui, mas também abençoe a família de cada um aqui representado. Sabemos que tem pessoas que necessitam ouvir a Tua voz. Sabemos que amamos pessoas que não estão nos Teus caminhos. Mas eu confio fielmente que, como o Senhor diz que tem ovelhas perdidas em outros apriscos, o Senhor há de resgatá-las. Glória a Deus. Porque o Senhor não morreu em vão. Verdade. O Senhor morreu por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos lavar com o Teu sangue nesta noite. Que o Teu sangue possa nos purificar por completo. Sim. E que a nossa fé, a cada dia, ela possa ser trabalhada. E que ela possa aumentar e confiar em Ti cada vez mais. Amém. Para que possamos sempre confiar no Senhor. Amém. Que não venhamos deixar o medo, as angústias, atrapalhar o nosso relacionamento contigo. É verdade. Que o Senhor nos acompanhe em paz até os nossos lares. Amém. E que essa semana que se inicia, que é desconhecida para nós, o Senhor já possa enviar os Teus anjos à nossa frente. Amém. Para que se tiver algum problema, alguma dificuldade, os Teus anjos já nos possam deixar vitoriosos. Porque confiamos em Ti, alcançamos a vitória através de Ti. E como foi cantado aqui, confiamos que o Senhor vai agir. Não sabemos como e nem quando, mas sabemos que o Senhor vai agir. Que possamos confiar fielmente nestas palavras, confiar nessa promessa. Em nome de Jesus, aquele que reina para todos sempre. Amém.